Olá pessoal, boa tarde, tudo bom? No capítulo 2 da parte de redes industriais, a gente vai falar dos elementos básicos aí da automação industrial. A gente viu que no início, né, da automatização, as operações eram automatizadas separadamente, né? As máquinas começaram a ser automatizadas, tá? Mas a linha de produção, a linha de manufatura ainda não era automatizada, então era essencial aí a intervenção humana para a sincronização das etapas, tá? Eu precisava dos operadores para tirar uma peça de uma máquina e colocar na outra para realizar um outro processo aí, tá? Então daí já se começava o início aí da centralização, né, em um único local das decisões. Então, com o desenvolvimento dos CLPs, PCs, tornou-se possível o desenvolvimento das redes para a integração das informações. Então, as redes industriais passaram a ter uma divisão em 3 níveis, tá certo? Então, como eu falei para vocês inicialmente, tinha um modelo descentralizado. Cada controlador tinha um conjunto de sensores e atuadores, tá? Que ele trabalhava numa máquina, numa determinada célula, tá? De manufatura, então não eram interligadas, tá? Cada um executava parte do processo isoladamente. Então, como eu falei para vocês, com o desenvolvimento das redes industriais, começou a integração entre esses sistemas. Então, aí a pirâmide da automação ela partiu para 3 níveis. A gente tem um nível de campo, tá certo? Com sensores e atuadores. A gente tem um nível de controle, tá? Que os principais são os CLPs aí. E a gente tem um nível de supervisão de planta, tá certo? Que é um nível que eu tenho o registro de histórico, estatístico das informações da minha planta aqui. Então, as redes industriais, elas geralmente são redes locais. Por quê? Porque normalmente não tenha, né, a necessidade aí de comunicação com outras áreas da empresa, né? Não há necessidade de comunicação direta, tá? A gente vai ter comunicação indireta. Elas são determinísticas, tá? Determinísticas por quê? Porque elas são tempo real. Elas têm um tempo para dar resposta para o elemento que está em produção, esse tipo de coisa. Então elas trabalham em tempo real, tá certo? Diferente das redes Ethernet, que são redes estatísticas, né? Ela tem que ter uma estrutura física simples, né, de modo a reduzir custo, e elas são menos flexíveis a grandes mudanças, tá ok? Então uma vez implantada a rede, um crescimento muito grande ou uma mudança de tecnologia, ela é um pouco mais difícil, né, do que as redes corporativas. Então, a gente tem algumas classificações aí que a gente já viu em aulas anteriores, quanto ao tipo de topologia, modelo de redes, troca de dados, tipo de conexão, né? Eu vou só, como a gente já falou sobre os outros em aulas anteriores, eu vou falar só quanto a troca de dados aqui, né? Quanto aos métodos de troca de dados que a gente tem. Então, a gente tem nas redes corporativas CSMA/CD um protocolo, né? Que ele vai escutar o canal, na verdade é que nem se fosse uma rua, né? Com uma avenida com uma mão só, né, onde passam todas as informações. As informações são transitadas nessa via que tem 2 mãos aí, tá certo? Então, antes de eu colocar a informação nesse barramento, eu escuto o canal, né? E se ele estiver ocioso, eu tento fazer a comunicação, tá certo? Se mesmo que eu escutei essa informação, né, ele estava ocioso, outra elemento de rede começou a se comunicar e teve colisão, ele vai aguardar um tempo aleatório, né, dentro de uma faixa de período de tempo, um tempo randômico ali, e vai tentar retransmissão, tá certo? O CSMA/CD ele é originário, né, ele veio do primeiro, na realidade, o protocolo que foi criado foi a LoA, depois o Slot LoA,
que são precursores do CSMACD, tá certo? O Alua puro, ele, quando chega um quadro para ser transmitido, ele manda imediatamente, ele nem verifica, lógico, ele vê um protocolo antes do CSMACD, né? Então, protocolo que ainda não teve um desenvolvimento aí, tá certo? Então, ele, se tivesse colisão, ele esperava um tempo aleatório e mandava novamente, tá certo? Só que ele aqui ele é sujeito a ter mais colisões do que o próprio o CSMACD, né? Que foi oriundo desse Alloa aí. Então, a gente, na verdade, esses protocolos é com contenção. Por quê? Por que com contenção? Porque eu tenho contenção do meio. Quer dizer, o meio ele é usado para vários elementos assim aleatoriamente, né? Que podem usar a qualquer momento. Por isso que ele é chamado com contenção. Sem contenção, pessoal, a gente tem um exemplo aqui do pooling, né? Que são chamados de protocolo de revezamento também. E na realidade é o seguinte, né, nesse caso eu vou ter um nó central que vai fazer todo o controle da comunicação. Então, o que acontece? Ele pode usar vários métodos, tá? Por exemplo, ele pode iniciar com o nó 1, depois o nó 2 fala, depois o nó 3, depois o nó 4 se comunica, o 5, e assim sucessivamente, tá? Então ele faz o controle dos elementos que podem falar na rede. Então essa rede não vai ter colisão. Por quê? Porque eu tenho o nó central fazendo o controle. E eu tenho os protocolos de token, que na realidade é assim, o token que nem se fosse uma chave, que dá permissão para falar. Então o token, por exemplo, eu tenho um elemento aí que quer falar, ele tem que aguardar para obter o token. Uma vez ele obter o token, que é essa chave, ele vai se comunicar e só no final da comunicação ele vai liberar esse token, tá? Que seria essa chave para comunicação. Então também ele vai passando, né, de nó para nó e essa comunicação vai sendo executada. Então esses protocolos aqui eles não têm colisão, tá? Porque eu tenho um tempo determinado, tá? Eu tenho uma reserva para utilização. Então eles não têm contenção. Quando chega a vez dele de falar, ele fala sozinho, né, com destino. Ele não vai ter interferência de um terceiro. Então a gente tem a classificação aí dos tipos de controle, né? Está vendo no nível 2, a gente tem o centralizado, tem o ponto a ponto, tem o que a gente chama de cliente-servidor, né? E tem o SDCD, que é o Sistema Digital de Controle Distribuído. Então, o primeiro, na realidade, é o centralizado. Tem um controle geral que controla todos os dispositivos. Então, ele faz o controle de todas as entradas e saídas. Então, não tem maiores problemas nesse método aqui, tá certo? Mas assim, ele fica limitado à quantidade de elementos de entrada e saída. Ele vai ter um limite, tá? Então ele é limitado na quantidade de entrada e saídas, porque eu tenho o nó central que faz esse controle. Eu tenho um ponto a ponto, tá? Que a comunicação vai de elemento para elemento na rede, tá certo? Então, tipo ponto a ponto, ele usa as comunicações seriais, né? Para fazer a comunicação. Eu tenho o cliente-servidor, né? O produtor-consumidor no nível industrial, tá certo? Que eu vou ter os controladores, né? VHMs aqui no nível produtores, tá certo? Os consumidores eu vou ter no nível aqui dos inversores, I/Os, vários elementos aqui, né? Como consumidores dessa rede aí, tá? Então você tem os produtores de informação e os consumidores aqui, tá? Eu tenho o sistema digital de controle distribuído, que na realidade o que eu faço? Eu vou ter várias unidades, né, de controle distribuídas e eu vou ter um nó central que vai fazer o gerenciamento dessa rede. Eu vou ter sub-redes que vão fazer o controle. Então, por exemplo, essa unidade de controle vai ter controle de 2, 3 dispositivos de entrada e saída. Então ele vai ser distribuído. Esse aqui controla mais meia dúzia. Esse
mais meia dúzia. Então cada um controla uma quantidade de dispositivos, e esses dispositivos se comunicam, né, esses controladores se comunicam, certo? Então eu tenho uma rede interligando eles. Então por isso que é chamado de sistema digital de controle distribuído. Então eu tenho a classificação dos meios aqui, né, dos meios físicos, e a classificação dos protocolos. Então agora a gente vai entrar nos vários tipos aí de padrões industriais, de redes industriais. Eles são definidos pelo quê? Pelos meios físicos de transmissão, pelas interfaces de comunicação, pelos protocolos da camada de enlace e pelos protocolos da camada de rede. Então, existem muitos tipos de redes industriais de tecnologia aqui. De Field Bus. Então, Field Bus é o termo utilizado, certo? Que é conhecido como barramento de campo, né? No mercado atualmente. A ideia principal, né, de todo desse desenvolvimento é oferecer um produto padrão industrial, né? Então, se ele for de um determinado tipo de rede, esses vários dispositivos de vários fabricantes diferentes possam se comunicar, tá certo? Tanto posso trocar informações quanto funções a realizar, né? Informações de diagnóstico com um controlador ou uma aplicação. Então, o Field Bus é um sistema de rede de comunicação industrial para controle em tempo real. Tá? Então, esse é o conceito de Field Bus aí. E ele também é um termo genérico empregado para descrever tecnologia de comunicação industrial. Abrange muitos diferentes protocolos para a rede industrial. Então, Field Bus, falou rede industrial. Tá certo? Então, existem muitos tipos de tecnologias diferentes no mercado, que é bem fragmentado, né? Que tem várias empresas aí que batalha pelo título de melhor solução. Mas como a gente já sabe, não tem uma melhor solução. Tem uma solução para determinada aplicação, tá? E para determinado nível. Então a gente tem vários tipos de redes industriais, a ASIO, Word FIP, CAN-Open, ControlNet, DeviceNet, Ethernet Industrial, Interbus S, LawWorks, Profibus DP, Profibus PA, que cada um vai ter uma abrangência. Então a gente vai entender o que cada significa Sensor Bus, Field Bus, Device Bus, Control Bus, Enterprise. Vamos ver o que significa esses termos aí, tá? Então essas são definições para os tipos de Field Bus aí, certo? Então a gente vai começar do nível mais baixo, que é o Sensor Bus, e vai subindo os níveis aí, certo? Então o Sensor Bus é a rede no nível mais baixo, tá certo? Ele é feito para ligar pequenos sensores, interruptores, certo? É uma rede que tem transmite dados de pequeno tamanho, certo? E processamento mínimo ou nenhum por parte do sensor, certo? Então, já na parte dos device bus, são a rede já com um pouco mais de, o que a gente chama de esperto, né, de smart. Então tem mais, os dispositivos têm funções aí de comunicação, diagnóstico, funções a realizar, já realizado, então ele tem um histórico. Então nessa categoria a gente já tem uma rede um pouco mais inteligente. Os Field Bus é aqueles vão suportar já uma carga de transmissão de dados maior, tá certo? Mas geralmente com uma menor velocidade, tá certo? E necessita de um maior poder de processamento, então por parte do dispositivo, tá certo? Então algumas tecnologias desse tipo suportam a distribuição de funções de controle diretamente nos dispositivos. No nível de controle, tá certo? Entra mais no nível, né, de comunicação ponto a ponto entre dispositivos, já de alto nível, como os PLCs e os DCS, tá? Os controles distribuídos aí. E no nível Enterprise já seria o nível que a gente tem, o nível corporativo da rede, tá certo? Predominantemente ela é TCP/IP sobre Ethernet, tá certo? A espinha dorsal é da rede da companhia, tá? Mas aqui é mais a rede não, é a rede corporativa. Então, se a gente vê no nível Sensor Bus, a gente tem o ASIC, que é um protocolo, né, uma rede para dispositivos, né, para dispositivos I/O aí, tá certo? O Device Bus ele já tem uma abrangência um pouquinho maior, Seriplex e LawWorks aqui trabalham nesse nível. O Interbus ele trabalha bem no nível Device Bus, certo? DeviceNet trabalha aqui no nível Field Bus e Device Bus. O Field Bus Foundation ele trabalha mais no nível Field Bus. A gente tem o Profibus, Profinet, né?
Aí trabalham no nível device bus e field bus. Tem o WordFIP, o Modbus, que é muito utilizado na indústria. Ele usa, né, tanto no nível field bus quanto device bus. E tem o nível Ethernet, que tem tanto nível industrial, Internet IP, Internet industrial, né, que ele trabalha aqui na parte de industrial, quanto ele entra na parte corporativa, que está na parte de dados aqui, né, da databus aqui. Então, aí a gente remonta aquela primeira pirâmide que a gente montou, que tinha 3 níveis, né? Seja dos equipamentos de entrada e saída, dispositivo de campo, dispositivo de controle e dispositivo de supervisão. A gente vai aumentar um pouco esses níveis aí, tá certo? Vai trabalhar com 5 níveis. Então, o primeiro nível continua o chão de fábrica, né? Que o dispositivo tem pouco ou nenhuma inteligência, né? A gente tem o nível 2, que é o nível de controle, tá certo? A gente tem os CLPs, os SDCDs, os controles digitais distribuídos, os relés inteligentes e outros dispositivos inteligentes, certo? A gente vai ter um nível 3, que vai ser o nível dedicado à supervisão, que aqui eu já tenho índice de produtividade, algoritmos de otimização, eu vou ter estatística, eu vou ter curva de tendência, tá? Aqui que na realidade trabalham aqui o nível sistemas supervisórios, aqui os sistemas escada, aqui eu tenho nesse nível aqui, nível 3. O nível 4 já vai ser o nível voltado para gerenciamento da produção, que eu utilizo a ferramenta MENS e PINS aqui, tá certo? Que vão coletar dados do nível 3, né? Que é dados, aqui é a interface, né? O 3 e o 4 entre a parte de produção e a gerência de produção, né? Então, aqui toda a parte de produção é a gerência de produção. Está ligado ao controle fabril total da fábrica, né? Então já no nível 3 a gente enxerga, né, um nível já da planta inteira, né, de produção, e aqui a gente vai trabalhar com o controle fabril, controle de processos, logística de suprimentos, aqui o que vai dar suporte ao nível 3 que a gente comentou agora. A gente vai ter o nível, né, por último, nível 5, como eu falei para vocês, é o nível de planejamento estratégico, gerenciamento corporativo. Esse é o nível que já trabalha a parte contábil e financeira da empresa, tá certo? Também a parte de vendas e marketing trabalha no nível RP, tá certo? Então, a partir dos dados aí de produção, que se planeja uma campanha de marketing, se planeja a compra de insumos, né? Que se toma as decisões da empresa, certo? Dos altos níveis da empresa aí. Então, se a gente for ver esses 5 níveis, já seria da pirâmide expandida, até teria os 3 níveis da parte industrial, que seria o nível de dispositivo de campo, né, o controle, supervisão de processos, tá certo? Aí eu vou ter o nível de gerenciamento da planta, que o nível é gestão da produção, tá certo? Engenharia de produção trabalha aqui, certo? E o nível corporativo, né, que é a força de vendas, aí é a parte da empresa com as outras empresas, aqui a comunicação da empresa com as outras empresas aqui, tá ok? Eu tenho esse gráfico aqui, na realidade esse outro é só um gráfico complementar. Aqui estão os 3 níveis aqui da parte industrial, depois tem o nível de gestão, depois tem o nível corporativo. Então aqui eu venho de dados brutos, de uma quantidade enorme de dados, esses dados vão ser trabalhados, vão virar informação, tá certo? Essa informação vai se transformar em conhecimento para tomada de decisão, tá certo? Nos mais altos níveis aqui da empresa aqui, tá certo? Então aqui que eu tenho essas são as informações aqui, tá certo? Dados aqui em tempo real, tenho, né, dado tempo real, aqui eu já tenho um nível, quantidade de informações sendo processadas maior, certo? E aqui eu tenho o conhecimento, né, as informações já como por exemplo, um conhecimento da empresa, assim, tipo, como a empresa vai tomar decisão a partir desse conhecimento que ela tem sobre a sua planta e toda a sua gestão de produção aqui. Então aqui por último, só para a gente falar sobre
aqueles sistemas que a gente citou, né? Então, o termo EPS, né? Que é o termo Enterprise Production System, é o termo geral que identifica aí os sistemas de gerência de informação industrial, tá certo? Eles estão envolvidos aí, no caso o PIMS, né? Que é o Plant Information Management System, né? E o MAS, Manufacturing Execution System, né? Esses dois sistemas aí que eles atuam como intermediário entre o chão de fábrica e os sistemas corporativos de gestão, né? O MINS e PES, eles vão ser a gestão da produção aqui. E o último nível, né, o Enterprise Resource Planning, ele vai transformar os dados dos processos industriais em informações de negócio, é a parte corporativa da empresa. Espero que tenha esclarecido e até a próxima aula.